E a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. Mas toda vez que uma pessoa pensa em morrer, ela tem fome e sede de viver. Porque todo pensamento sobre a vida, sobre a morte, é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Então, do ponto de vista filosófico, não existe a ideia de morte. Só que as pessoas atentam contra a sua vida porque, no fundo, querem resolver a sua dor, matar a sua dor, angústia, sentimento de culpa, de incapacidade. E às vezes, na relação com os pais, sem perceber, eles acabam cometendo acidentes graves. Por isso que a melhor maneira de você corrigir um erro quando você falha, obviamente um erro, quando você tem um comportamento inadequado, é você pedir desculpas, é você mostrar sem medo e sem vergonha que você falhou, você se curvar humildemente diante dos seus alunos, diante dos seus filhos, diante da sua parceira ou parceiro. Um ser humano que não se coloca em construção, ele é Deus. E se ele se coloca como um Deus, ele destrói fortemente, poderosamente quem está ao seu redor. A humanidade precisa não de deuses, mas de seres humanos que são eternos aprendizes. Se você está num estado angustiante, ansioso, você tem que penetrar dentro de você mesmo e não se curvar às suas mazelas mentais. Como eu disse, a mente mente. E como eu disse, a emoção nunca amadurece. Quem amadurece é o eu. Quem é o gestor da emoção é o eu, que representa a capacidade de escolher. Você tem de escolher ser mais relaxado. Você tem de escolher não gravitar na órbita dos seus pensamentos perturbadores. Você tem de impugnar, tem de discordar, tem de atuar como protagonista. Senão você se coloca na plateia como espectador passivo de pensamentos perturbadores e emoções depressivas, negativas e asfixiantes e se torna um escravo vivendo em sociedade livre. Então nunca se esqueça, compre vírgulas para escrever capítulos mais nobres nos seus dias mais tristes. Uau. Mesmo quando o mundo desaba sobre si. Isso é uma decisão do ser humano. Você tem de decidir ser saudável. Você tem de determinar não ser escravo vivendo em sociedade livre. A autossabotagem é um grande problema e ela é muito comum. E você se autossabota como? Número 1, cobrando demais de si mesmo. Quem cobra demais de si mesmo está apto para trabalhar num banco, numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor consigo. Número 2, se você é hipersensível. Se você é hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande. A tua emoção é terra de ninguém. E há pessoas maravilhosas que são hipersensíveis, onde ofensas, rejeições, críticas acabam furtando a sua tranquilidade. Uma outra coisa que gera autossabotagem é colocar altos níveis de exigência. Você tem que ter metas e cumprir metas, mas uma pessoa que coloca altos níveis de exigência, mas não relaxa, não curte, não namora a vida, ele se torna também um carrasco de si mesmo. E uma outra coisa importante é que nós devemos aprender todos os dias a ter um caso de amor com a nossa saúde mental. Nós temos que aprender a dar descontos para nós mesmos, para as pessoas ao redor. Vive uma vida mais leve, mais tranquila, porque não é a pessoa que pensa mais, que atira mais, que é mais rápida, que é a pessoa mais eficiente. E mesmo se ela for eficiente, ela acaba esgotando o seu cérebro de maneira tão grande que ela acorda cansada. Mas como? Eu não fiz nenhum exercício físico que justifique, estou esgotado. Claro, pensa demais, rouba energia do cérebro. Consequentemente, ele está mais esgotado do que 10 trabalhadores braçais, porque o sono de 8 horas não é reparador. Então temos que tomar muito cuidado, porque a autossabotagem é extremamente comum e as pessoas mais eficientes costumam ser aquelas que mais se autossabotam. É necessário agora que os executivos aprendam a gestão da emoção e tem algumas ferramentas muito importantes. Por exemplo, duvidar de tudo aquilo que nos controla, porque tudo que nós cremos nos controla. Criticar cada ideia perturbadora no exato momento, como eu disse, que elas aparecem. E determinar estrategicamente, não pedir, mas determinar, ter autoridade. O nosso eu não pode ser um mendigo, ele não pode ser um pedinte. Ele tem que determinar, gerir a emoção, determinar não ser escravo de pensamentos angustiantes ou de sentimento de culpa, sentimento de incapacidade ou até da nossa impulsividade, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Nós temos que atuar como líderes de nós mesmos, como diretores do script, como pilotos da aeronave mental. A maior vingança contra o inimigo é perdoá-lo. Porque quando você o perdoa e o compreende, ele deixa de se tornar
teu inimigo ele deixa de dormir com você e perturbar teu sono, de almoçar com você e perturbar seu apetite. Por isso que eu disse no começo que ódio, raiva, exclusão, sentimento de vingança faz mal em destaque ao hospedeiro. O ato de perdão é um ato que promove a saúde emocional. E o auto-perdão também. Eu estou preocupadíssimo hoje que as pessoas não conseguem se abraçar. Lembra que nós falamos para o Wesley namorar a vida? As pessoas, antes de namorar alguém, tem de namorar a vida, tem que relaxar, tem que dar risadas de vez em quando dos nossos erros, estupidez suportáveis. Porque nós temos erros, nós falhamos. E quando você vê um charme nos defeitos dos outros e também nos seus defeitos, a vida está mais leve, porque você exige menos, cobra menos, vive mais suavemente. Caso contrário, é o que vai acontecer. Cada vez mais vivemos na era dos mendigos emocionais, é uma das acusações minhas, a era dos mendigos emocionais. Pessoas morando em belos apartamentos de casa de condomínio mendigando o pão da alegria, e uma pessoa rica quem faz muito do pouco, uma pessoa pobre quem precisa de muito para sentir migalhas de prazer. E nós estamos na era da autopunição e da autocobrança. Estamos na era do apontamento de falhas e não na era da celebração dos acertos. E nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Assim a vida fica mais gostosa. Caso contrário, nessa sociedade intoxicada digitalmente, nessa sociedade hiperacelerada, é muito fácil adoecer. É muito fácil ter sucesso financeiro, sucesso intelectual, quando se tem, obviamente, mas paralelamente ter insucesso emocional.